Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, no seu horário que você vai assistir esse vídeo, que vai te auxiliar no seu conhecimento de história na área da Reforma Protestante. Reforma Protestante contra a Reforma da Igreja Católica, ou Reforma Católica. Primeiramente, eu vou explicar para você o conceito de reforma. Reforma significa pequenas mudanças, ou mudanças nos pontos de insatisfações ou dos pontos que nós buscamos melhoria. E a Reforma Protestante foi uma tentativa de mudar alguns preceitos dentro da Igreja Católica Apostólica Romana e um insucesso por parte dessas pessoas que estavam insatisfeitas. Então, ali no decorrer do século XV para o século XVI, a Igreja Católica ela vinha sofrendo uma série de críticas, tais como a baixa formação do clero, ou seja, padres que mal sabiam rezar uma missa, a venda de perdão de pecados, a compra de espaço no céu, a questão do celibato, né, que era a castidade por parte dos membros da hierarquia da Igreja Católica, estava sendo desrespeitada, a venda de cargos, então tudo isso vinha gerando uma série de insatisfações. E na passagem do século XV, né, para o século XVI, um monge que tinha formação de doutor em teologia, ele fazia parte da hierarquia da Igreja Católica, chamado Martinho Lutero. Ele se posicionou totalmente ao contrário à venda de indulgências por parte da Igreja para a construção da Capela de São Pedro. Né? Ou seja, vendia-se, pagava-se, né, pelos pecados que se havia cometido. Então a Igreja estava vendendo perdão e com o dinheiro arrecadado, ele ia se construir essa igreja de São Pedro. E Martinho Lutero ele se colocou totalmente ao contrário. Ele se colocou que a igreja tinha que parar com essas práticas. Que a salvação se dava pelas ações, pelas práticas, e não pelas obras, não por aquilo que você se pagava à igreja. E o Martinho Lutero ele foi fazer uma visita ao Vaticano, e quando mesmo chegou ao Vaticano, ele percebeu o Papa com posturas contrárias àquilo que a igreja cobrava dos seus fiéis. E o Martinho Lutero, pela sua própria religiosidade, ele começou a questionar essas práticas da Igreja Católica. E numa reunião com intelectuais da igreja, ele apresentou as 95 teses. O que seriam essas 95 teses? Seriam 95 críticas à Igreja Católica. E a partir dessas críticas que ele se posicionou contra a Igreja Católica, ele foi perseguido e foi convocado para poder se retratar das suas ações. Ele não se retratou, pelo contrário, ele reafirmou as suas ideias e a partir daí ele fundou a Igreja Luterana. Né? A Igreja Luterana, ela tinha como os principais princípios a salvação pela fé, né? Você ser salvo não pelas coisas que você fazia para a igreja ou pagar pela salvação, o perdão dos pecados, para você ter boas ações, você ter boas práticas. O Martinho Lutero ainda traduziu a Bíblia do latim para a linguagem local, né? Então ele acreditava que as próprias pessoas tinham que ter acesso ao conteúdo bíblico, não ser manipulado ou interpretado
Por terceiro, uma outra questão também que ele fez na sua religião foi acabar com a questão do celibato. Ele acreditava que os líderes religiosos tinham que ter família e a sua família ser o exemplo para as outras famílias a serem seguidas. Então Martinho Lutero ele casou, ele é um ex-padre, ele casou com uma ex-freira e teve uma série de filhos. Teve aproximadamente 6 ou 7 filhos. Né? E aí a reforma continuou. Existia uma série de outras insatisfações com a própria Igreja Católica, por exemplo. A Igreja ela era muito forte nos assuntos políticos. Ela vivia limitando o poder do Papa. Durante a Idade Média, que nós estudamos, e nós temos aulas anteriores falando sobre a Idade Média, a Igreja Católica Apostólica Romana era a principal instituição para poder organizar a sociedade. O Papa ele conseguia se posicionar acima da palavra do rei. Né? Então o rei não tinha um poder limitado pela igreja. E nesse momento de reforma protestante, os reis aproveitaram para poder escolher a sua própria religião. Foi um momento que ele falou, olha, eu vou escolher a religião onde que as lideranças espirituais se submetem às minhas ordens. E se tornou um momento que a religião do rei seria a religião dos súditos. Então quem escolhia a religião eram os reis e os súditos seguiam as suas religiões. Há exemplo para vocês, eu vou citar Portugal e Espanha, que foram estados católicos, que resolveu seguir o catolicismo e os súditos tinham que seguir o catolicismo. Estou aqui tomando o meu chá, né? Numa caneca que carrega a cruz de Malta. Então o primeiro contato com os povos que faziam comércio com Portugal e com o espantinho eram com a cruz das caravelas, mostrando que o poder da Igreja Católica, o poder de Deus, o Deus católico, estava acompanhando aquele reino. Então eles não levavam somente o expediente do comércio, levava também a religiosidade, né? Que acreditavam que era a salvação. Então existiam esses problemas da igreja com os reis, a própria burguesia que estava se fortalecendo enquanto instituição, né? Esse grupo que estava enriquecendo através do comércio se sentia muito incomodado com a Igreja Católica quando ela falava da questão da usura. Né? Os próprios membros da alta hierarquia da Igreja Católica viviam no luxo, né? Com acesso a bens materiais, mas eles criticavam o lucro da burguesia. Né? A burguesia é esse grupo que vive do comércio. Então eles compravam num determinado preço, colocavam juros sobre o preço desse produto e revendiam. E aí, com essa revenda, eles iam enriquecendo. A igreja se colocava o contrário, falava que os grupos políticos, falava que as pessoas que viviam e através dessa prática iam para o inferno. Então a burguesia ela era condenada ao inferno pela sua própria forma de viver, que era o comércio. Então esse grupo, eles viram na reforma protestante uma possibilidade de romper com a Igreja Católica. E aí uma nova reforma que vai surgir com Calvino, né? Ele vai ficar na Suíça, depois de ser perseguido na França. Ele vai criar uma doutrina religiosa, e a gente está vendo que já surgiu a Igreja Luterana, agora vai surgir o Calvinismo, né? Que é essa vertente religiosa criada pelo Calvino na Suíça, que ele vai falar da teoria da predestinação absoluta, ou seja, ele vai falar que o destino do indivíduo já nasce traçado. Independente das ações do indivíduo ao longo da sua vida, seu destino já estará traçado. Né? E ao longo da vida ele vai dar sinais se ele é predestinado ou não. E um desses sinais de predestinação absoluta seria a prosperidade econômica. Aquele indivíduo que leva uma vida próspera. Ou seja, a burguesia que vivia do comércio, né, que vivia das atividades mercantis, que
tinha a sua condenação através da usura pela Igreja Católica, quando o calvinismo, né, quando Calvino cria essa igreja, essa religiosidade de calvinismo, ele fala da teoria da predestinação absoluta e que possíveis sinais da predestinação seria a prosperidade material. Esse grupo que estava com a alma no inferno, ele se vê agora como um predestinado. Então a burguesia migrou em massa para essa religião calvinista. Ela ganhou muita força entre a burguesia, né? Esse grupo que vivia das práticas seculares. E aí, numa terceira reforma, e não menos importante, eu vou falar para vocês do anglicanismo. Né? A religião anglicana ela foi criada devido a uma questão política. Né? Essa religião anglicana ela é da Inglaterra. Ela foi criada por um rei chamado Henrique VIII. Eu acredito que é do conhecimento de vocês que a Igreja Católica ela se posiciona contra o divórcio. E Henrique VIII ele era casado com Catarina de Aragão, uma princesa, né? E agora rainha católica. A Espanha, ela era espanhola, era de origem espanhola, então ela era católica. A Espanha era um estado católico, conforme eu falei para vocês, como Portugal. E Henrique VIII, ele me veio com a ideia que a Catarina de Aragão não estava dando um herdeiro, não estava nascendo filho homem, ele queria homem. Ela tinha algumas filhas, mas ele queria homem. Então ele queria se divorciar e casar com a Ana Bolena. Ele queria se divorciar e casar com a Ana Bolena. A igreja não permitiu essa prática do divórcio, e aí ele, em represália, ele fez o quê? Ele se dissociou da Igreja Católica, Apostólica Romana, e a partir daí ele criou a Igreja Anglicana. Através do ato de supremacia, que foi um decreto criado foi criado entre o rei e o parlamento, dava os poderes de administrar as questões religiosas para o rei. E aí, dentro desse contexto, houve o confisco de todas as propriedades da Igreja Católica dentro do reino da Inglaterra e o surgimento de uma nova religião. E aí, já para o início do fim, eu vou falar para vocês sobre a Contra-Reforma. Alguns livros também falam da Reforma Católica. O que seria a Contra-Reforma ou a Reforma Católica? Foi uma tentativa da Igreja Católica de frear, de parar com esse conjunto de transformações que estavam acontecendo na Europa. Então, dentro desse contexto, foi criado na cidade de Trento um concílio chamado Concílio de Trento. Nesse Concílio de Trento, onde estavam vários bispos reunidos, junto com o Papa, eles deliberaram, eles discutiram sobre mudanças no seio da própria igreja, né, para a igreja parar de perder fiéis para essas outras religiosidades que estavam surgindo. Então, por exemplo, eles criaram o índex. O índex é uma lista, uma listagem de livros proibidos para a leitura do católico. Ou seja, vamos supor que esse livro aqui tivesse na listagem do índice. História, 7º ano, Araribá. Se esse livro estivesse nessa listagem, todo católico ele seria proibido de fazer a leitura desse livro. No Tribunal do Santo Ofício também, nessa reunião, né, no Concílio de Trento, foi criado o Tribunal do Santo Ofício. Aliás, não foi criado, ele foi reativado. O Tribunal do Santo Ofício ele já tinha a existência muito longa, mas ele estava meio que parado. O que seria o Tribunal do Santo Ofício? Era uma instituição religiosa que punia
transgressores do catolicismo, pessoas que discordavam, pessoas que iam contra, as pessoas que deliberavam contra a igreja, e assim, esse Tribunal do Santo Ofício ele era extremamente severo nessa punição. Então, o objetivo do Tribunal do Santo Ofício era não abrir espaço para o crescimento de outras religiosidades dentro daquele contexto europeu. E aí também, né, dentro dessa questão da contra-reforma, a igreja permitiu que o Inácio de Loyola, chamado soldado de Cristo, que ele criasse a Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus era uma instituição que tinha como principal objetivo levar a fé católica em todos os espaços do mundo. Então foi dentro desse contexto da criação da Companhia de Jesus, dos Soldados de Cristo, que os portugueses chegaram nesse território que veio se chamar Brasil. Uns falam que invadiram, outros falam que tomaram, outros falam que descobriram. E aí a gente vai acatando, né, todas essas discussões. Quando os portugueses chegaram para ocupar essas terras que já viviam os povos indígenas, os soldados de Cristo vieram junto, os jesuítas. E eles tinham como missão ensinar a fé católica para os povos aqui existentes, né? Tanto para os povos indígenas quanto para os povos africanos que aqui chegaram. Né? Eu espero que dentro desse resumo eu tenha conseguido contemplar para vocês os principais debates sobre a reforma protestante, e está chegando o fim dessa nossa aula. Se você gostou da aula, vá lá, se inscreva no meu canal, professor Adriano Cesário Gomes, que você vai ficar recebendo aulas, né, sobre os diversos assuntos dentro do conteúdo de História. Até a próxima aula.